Estamos felizes porque Deus está presente conosco. Você que está de pé, pega a tua Bíblia Sagrada, abra comigo no livro de Daniel, capítulo de número 3. Vamos estar lendo alguns versículos nessa noite para glorificar e exaltar o nome poderoso do Senhor Jesus. Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 14. Em nome de Jesus, quero dizer para a igreja que é com muita alegria que nessa noite de terça-feira estamos aqui para louvar ao Senhor. Vamos dar o nosso melhor ao Senhor, porque Ele é bom, Ele é misericordioso e Ele tem nos honrado com a tua presença poderosa. Daniel, capítulo de número 3, verso 14 em diante. Vamos estar lendo aqui alguns versículos, meditando na palavra do Senhor. E aquilo que o Espírito Santo ministrar ao meu coração, eu quero congratular com a igreja nessa noite em nome de Jesus. Quantos encontrou? Diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque, Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas, se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora, dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Eu quero repetir essa parte. E quem é o Deus? E quem é? Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, observe bem aí, como diz o pastor, observe. E se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, e nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Aleluia. Verso 24. Capítulo 3, verso 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa. Vamos voltar ao verso 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. O que eles disseram? Ó rei. Respondeu e disse: quem? Eu? Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 soltos. Quem disse eu? O rei. Observe bem o que está escrito. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses.
Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Agora eu quero ler o verso 29 e o 30 para nós fecharmos a leitura. Diz assim: por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, sejam despedaçados, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Só você que serve a esse Deus Altíssimo, pega na mão desse irmão que está ao teu lado. Aleluia. Eu quero orar com você agora, em nome de Jesus, como de costume. Quero clamar ao Senhor mais uma vez, não desmerecendo a oração do nosso pastor, mas eu tenho aprendido algo dentro da palavra do Senhor, que a oração, ela é a chave da vitória, crente. O crente que ora, ele recebe vitória. Vou repetir isso aqui: o crente que ora, ele recebe vitória. Tem crente querendo receber vitória sem oração. Como faz? Não tem jeito. Mas quando a gente disponibiliza a oração, querido, não tem porta fechada que continue fechada, porque Ele abre, porque Ele é fiel. Pega na mão dele com autoridade agora e vamos clamar a Deus mais uma vez. Pai, nessa noite nós te clamamos. Pai, nessa noite nós glorificamos ao Senhor, já te agradecendo, Deus, pelos teus feitos no nosso meio, pela tua presença, Pai, que ela é notável aqui nessa noite, nesta casa, Senhor. A tua presença verdadeiramente, ela é neste lugar, Senhor, e a evidência da tua presença é este povo que veio te adorar, ainda em meio às dificuldades, às lutas, o cansaço, eles não mediram esforço para estar na tua casa. Por isso nós vemos a tua glória, por isso nós vemos, ó Pai, que verdadeiramente o Senhor é um Deus vivo, que vive e reina para todo sempre, e que o Senhor está presente nessa casa. E sobre a tua palavra, Senhor, eu quero profetizar agora sobre cada vida que está de mãos dadas nessa noite. Eu peço ao Senhor Jesus que o Senhor venha abraçar cada um, ó Pai, que a tua presença venha impactar vidas aqui nessa noite, que o teu nome, ó Pai, através de cada vida seja louvado, seja glorificado, pois sabemos que o intuito de nos ajuntar aqui nessa noite é apenas para glorificar e exaltar o teu nome poderoso e santo. Que nessa noite o teu Espírito Santo, o nosso amigo consolador, que ele venha, Senhor, palestrar em cada coração, ó Pai, que a palavra que será dirigida deste altar, que venha encontrar guarida sobre cada coração nessa noite, e que vidas venham ser alcançadas pelo poder que há na tua palavra. Que o teu nome seja exaltado, que o teu nome, ó Deus, seja glorificado. Nós oramos e abençoamos, ó Pai, cada vida em nome do Senhor Jesus Cristo. E você diz amém, senta aplaudindo ao Senhor. Glória seja dada ao nome santo e poderoso do nosso Deus. Queridos, eu sempre uso dizer isso. Aqui nós temos toda terça-feira a mesa, nós colocamos essa mesa aqui. Temos alguns pedidos de orações, documentos, chave, que através da sua fé, colocada aqui, pedido em oração, nós oramos, e o Senhor tem ouvido a oração de crente aqui. O Senhor tem abençoado pessoas através da sua fé. Então não perca tempo. Se você tem um pedido de oração, um documento, algo que você necessita da parte de Deus e quer usar a sua fé, tenha liberdade de colocar sobre a mesa e orarmos. Amém? Amém? Diga glória a Deus.
A palavra a qual acabamos de ler é uma palavra bem conhecida e vai falar sobre alguns jovens, vai falar acerca de alguns jovens que foram levados cativo de Jerusalém para a Babilônia. A Bíblia diz que Nabucodonosor sentia Jerusalém e ele leva alguns utensílios da casa do Senhor, e com ele vai uma leva de jovens, e esses jovens vai ser introduzido dentro da Babilônia. E o que nos chama a atenção é que esses jovens, eles têm os mesmos costumes. A Bíblia diz que foram vários jovens que foram levados. Não foram apenas 4 jovens, mas foram separados, que eram sábios, tinha bastante conhecimento, ciência. Foram separados, teve alguns requisitos para levá-los para a Babilônia, introduzido dentro da Babilônia. Mas o que me chamou a atenção, que eles foram introduzidos dentro da Babilônia, mas aqui eu já libero uma palavra da parte de Deus. Eles foram levados, introduzidos dentro da Babilônia. Mas o interessante é que ao ler a Escritura Sagrada, que nós vamos observar que a Babilônia não foi introduzida dentro dos jovens, porque há uma diferença. Há uma diferença. Eles saíram de Jerusalém e foram para dentro da Babilônia, mas a Babilônia não foram para dentro dos jovens. É diferente o contexto aqui, o negócio é diferente. Mas como, pastor, o senhor me prova essa questão que o senhor me diz? Vamos na Bíblia. A Bíblia diz que quando eles chegaram ali, eles tinham de ser alimentados. Primeiro, tinha um requisito para separá-los, e o requisito era esse. Não era qualquer um que ia para perante ao rei, não era qualquer um que chegaria, foram escolhidos. Alguém que se portava bem, alguém que tinha sabedoria, conhecimento, alguém que vivia dentro do palácio para ficar 3 anos dentro do palácio e aprender a língua dos caldeus e aprender os costumes, usos e costumes da Babilônia. Então foram achados 4 jovens que vai destacar dentro da Babilônia, que foram trazidos de Jerusalém e foram destacar dentro dessa leva. 4 jovens. E que nos chamou a atenção é isso, que esses 4 jovens eram jovens que eles, quando eles é selecionado para assumir essa responsabilidade de aprender, a Bíblia vai dizer que Daniel, ele vai chamar essa responsabilidade para ele. Ele vai chegar até o eunuco e vai dizer para ele: olha, nós queremos fazer um trato, um negócio. O rei tem mandado servir os manjares aqui da Babilônia, o vinho. Só que tem um detalhe, nós queremos ver com você se tem como nós separarmos. Nós não queremos misturar com esse alimento, porque Daniel bem sabia, juntamente com seus amigos, que aquilo era oferecido aos deuses babilônicos. E ele, como bom judeu, ensinado em Jerusalém, ele sabia que aquilo não poderia adorar outros deuses, porque ele conhecia o Deus que ele adorava. Ele sabia a confiança e a certeza ao Deus a qual ele havia entendido e conhecido esse Deus. Então ele vai resguardar. E o trato é o seguinte: será que tem como você deixar nós não participar do alimento? Vai ser verduras e água. Nós queremos nos separar. Querido, observe bem isso. Sempre vai ter alguém, pastor, com mais ousadia do que os outros. Sim ou não? Sempre tem alguém. Eu tenho 3 filhos, e dentro dos meus 3 filhos, sempre tem um que é mais ousado, sempre tem um que é mais corajoso. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui nesse país, uns 2 anos e pouco atrás, quando eu cheguei aqui, meus meninos começaram a ir para a escola.
aprendeu inglês. E quando, uma certa feita, nós fomos no supermercado, meu menino tinha poucos meses que estava na escola, e quando eu e minha esposa fomos lá, ele falou assim, um deles falou assim, olha, mas se precisar de eu falar o inglês e traduzir para a senhora, eu falo e traduzo. Mas espera aí, que ousadia é essa? Sempre tem alguém no meio que é mais ousado, sempre tem, sim ou não? Sempre tem alguém, não é só na nossa família, em todo o nosso convívio, no trabalho, sempre tem alguém que ele quer destacar, ele quer despontar, ele não aceita ficar para trás, ele quer disputa, ele quer para frente. Então eu olhando para a Bíblia, eu vejo isso. A Bíblia fala dos 4, mas eu vejo Daniel chamando essa responsabilidade. Daniel chama o eunuco e fala com ele, olha, nós queremos fazer um teste aqui, nós queremos separar 10 dias. Aí ele vai falar assim, não, mas peraí, o chefe vai falar assim, olha, o problema não é vocês separarem 10 dias, o problema é que se vocês ficarem abatidos, porque 10 dias sem alimentar com o alimento daqui, vocês vão se abater o semblante, vai cair o semblante, e aí vai custar o quê? Eu posso perder a minha vida, porque eu estou dizendo para o rei que eu não estou tratando de vocês direito, poderia custar a vida. Ele falou, não, vamos fazer um teste, dentro de 10 dias, nós vamos separar, se nós ficar abatidos, nós participamos das iguarias, mas se não, nós continuamos. Foi um trato, sim ou não? Foi um trato, porque ele decide a se resguardar, e a Bíblia diz que passaram os 10 dias, e ao se passar 10 dias que eles estavam nesse trato, que eles resolveram se guardar ao Deus Todo-Poderoso. Vou repetir isso aqui, que isso é forte. Passados os 10 dias que eles resolveram se resguardar ao Deus Todo-Poderoso, ele estava resguardando, não era para o pastor, não era para o obreiro, não era para a mãe, para o pai, é para o Deus Todo-Poderoso. 10 dias, Marcos, separado. Imagina a ousadia desses homens, Daniel fazendo isso, chamando essa responsabilidade e assumindo isso. Resultado, a Bíblia diz que eles eram mais formosos, os rostos deles engordaram mais do que aqueles que participavam da iguaria dos reis. Eles eram bem mais robustos, bem diferente, porque quem estava cuidando deles não era homem terreno, mas assim o Deus que criou os céus e a terra. Você já observou quando você se separa e fala assim, eu vou resguardar esse período de tempo para o Senhor, eu vou fazer uma consagração, eu vou jejuar, eu vou ler a Bíblia. Você já observou que as coisas tomam outro rumo? Você já observou como que o resultado disso chega até você? Chega até aquilo que você almeja? Olha a força que isso vem. É porque não está vindo da terra, é porque está vindo do céu, porque eles separaram, e o resultado disso foi Deus honrando a vida deles, foi Deus honrar a eles. Aí pastor, olha, note isso, separou 10 dias e continuaram clamando a Deus e entendendo que Deus era com eles, e entendendo que o Deus não estava apenas em Jerusalém, mas o Deus estava também na Babilônia, porque Ele guarda Jerusalém, mas também Ele está dentro de Babilônia, porque a Bíblia diz que Ele é onipresente, onipotente, onisciente, Ele está em todos os lugares. Porque tem gente que acha que Deus só se encontra dentro da igreja, Deus só está lá em Jerusalém, estou lá na Babilônia, eu posso fazer o que eu quero. É assim ou não? Tem gente que sai um pouquinho dos olhos da liderança e já começa a aprontar e fazer aquilo que não agrada a Deus, e esquecendo que o negócio dele não é com ele.
O negócio não é aqui, é lá, querido. A Bíblia diz o seguinte, que os olhos deles são como chama de fogo ardente. A Bíblia diz mais, o salmista diz que ele não tosqueneja, ele não dormirá, o guarda de Israel. Eu tenho uma palavra de Deus para te dizer, ele te enxerga onde quer que você estiver. O seu negócio não é aqui. Tem gente que acha que o negócio dele é aqui na terra. O nosso negócio aqui, irmão, é peregrinar por essas terras. Está passando os dias, as horas, o momento, nós estamos chegando no nosso lugar que está reservado para nós. É bíblico isso. A Bíblia diz que ele foi preparar lugar. Nós estamos aqui apenas por um período de tempo. Então não aceite se vender por qualquer coisa. Se separe, não aceite se vender. Vou melhorar isso aqui. Não aceite se vender, porque aquele que te comprou pagou um alto preço naquela cruz do Calvário. Ele pagou um alto preço. Não tem dinheiro nessa terra, não tem riqueza, não tem carro, não tem nada que compre você, querido. Não se venda, não aceite isso. Resultado de quem se separa a Deus. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Mas note isso. Se separa, se resguarda ao Deus Todo-Poderoso. Só que eu vejo que quando eles fazem isso, eu vejo também Deus levando a eles a outro nível. Porque quando nós nos separamos a Deus, Deus ele tem outros níveis a nos levar, a pisar em outros degraus. É isso que Deus faz. Porque quando a gente dá o primeiro passo e dizer, Senhor, a quem enviarei, né, pastor? Envia-me a mim. O Senhor está dizendo, hoje eu subo com você um degrau, porque você se separa para o Senhor. E é assim que funciona. Eu vejo ele separando ao Senhor. Porque eles sabiam, eles conheciam o Deus que servia. A Bíblia diz então que eles, ao fazer isso, pastor, a Bíblia fala que o Deus Todo-Poderoso, ele derramou sobre eles conhecimento e sabedoria. A Bíblia diz que para os quatro, Deus dá sabedoria e dá conhecimento. Mas para Daniel, ele dá visões e interpretação de sonhos. A Bíblia diz isso para Daniel. Ele deu sabedoria, conhecimento, visão e interpretação de sonhos. Porque eu vejo Deus honrando aquele que se ousa fazer, pastor. Eu vejo Deus, quando você dá um passo para Jesus, dizendo, Senhor, na minha casa ninguém é crente, mas a partir de hoje eu aceito eu entrego a minha vida ao Senhor, e eu quero ver mudança. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar pelo seu passo, pela sua definição a Ele. Ei, Daniel fez isso. Observe na palavra de Deus que dentro dos quatro, Deus honrou eles. Mas a Daniel, Deus elevou ele a outro nível totalmente diferente um pouco. Porque Deus já via lá na frente o que estava por vir. Deus sempre vai levantar alguém na nossa vida, no nosso meio, para fazer algo que às vezes nós não conseguiríamos fazer, pastor. Deus capacita segundo a sua vontade. Isso é bíblico. Uns Deus deu apóstolos, pastores, assim Deus faz. E a Bíblia diz que a Daniel deu sonhos e visões. E observe que quando vai decorrendo a palavra do Senhor, a Bíblia diz, o texto que nós lemos, que Nabucodonosor vai ter um sonho. E o sonho que ele vai ter, ele vai se esquecer do sonho. E ele manda se ajuntar os sábios, os astrólogos. Ele vai mandar se ajuntar todos aqueles que se diziam sábios para definir o sonho e interpretar ele. Aí a Bíblia diz que eles chegam e falam, rei, mas conte para nós o que o Senhor sonhou. Ele falou, não tem como. Ele esquece do sonho. Não tem como. Vocês vão ter que
falar, contar o sonho e ainda dar definição do sonho. Okay? Não tinha quem poderia fazer isso. E eles próprios reconhecem que eles não poderiam fazer esse tipo de acordo com o rei. Então o decreto é: manda matar todo mundo. Manda matar todos. Até chegar em Daniel. Daniel, quando ouve isso, Daniel fala assim: opa, peraí, vamos clamar, vamos orar. Eu disse o que? Vamos do quê? Vamos orar, vamos clamar àquele que fez os céus e a terra. Quem sabe ele pode nos ouvir e nos dar o discernimento do que está acontecendo. Porque assim, eu iniciei aqui dizendo que o segredo está na hora. Está na oração, querido. Quando você ora, Deus te responde. Quando você ora, Deus te dá o livramento. Quando você ora, Deus abre a porta que está fechada. Quando você ora, alguma coisa acontece. Nada fica da forma que está. Aí Daniel chama o povo para orar. Vamos orar. E na oração, Deus se revela a ele. Deus conta para ele o sonho. E Deus dá a interpretação para ele. E a primeira coisa que ele vai fazer é chamar o rei e explicar isso para o rei, glorificando a Deus e dizendo que o Deus Todo-Poderoso ia discernir aquele sonho e a visão. E assim aconteceu. Mas nós temos que não ficou por aí, porque assim como foi dito pelo presbítero Patrick, o nosso adversário, ele fica ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando aquele possa tragar. Ele não vai desanimar de primeira, não vai. Não foi assim com Jesus. Ele não desanimou, ele está investindo a todo tempo ao nosso derredor. Mas sabemos também que a Bíblia diz que ao nosso redor está o anjo do Senhor guardando a minha e a sua vida. Talvez olhemos para nós e dizemos: sou forte. Nada disso. Ninguém aqui é forte o suficiente. Se não for as mãos do Senhor, se não for os anjos dele nos guardando, quem seria nós diante do Senhor? Mas a Bíblia diz que ao nosso redor está os anjos do Senhor. E a Bíblia diz que eles não param. A Bíblia diz que Nabucodonosor vai erguer uma estátua. E dentro dessa estátua vai haver um decreto. E o decreto é que aquele que não se prostrar diante da estátua que o rei levantou, vai ser lançado na fornalha. Todos nós conhecemos essa passagem bíblica maravilhosa. Eu gosto muito dela, porque ela traz muitos ensinamentos para nós. Ela nos edifica. A Bíblia diz então que Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles decidem a não prostrar diante da estátua que foi erguida pelo rei. E eles decidem, porque eu entendo, pastor Patrick, que eles, quando você se separa, você faz depósitos, como as virgens. Eles tinham depósito e tinham azeite. E quem tem depósito e tem azeite não é qualquer vento, não é qualquer tempestade que vai nos parar, porque nós temos argumento, nós temos palavra de Deus, nós temos unção de Deus, e isso está tudo envolvido. A Bíblia diz que eles definem que eles não vão se prostrar, mas só define isso, querido, porque tem vida com Deus. Só define não se prostrar diante da adversidade que o mundo tem se levantado contra nós, quem está buscando a presença do Deus Todo-Poderoso. Porque se eu não estiver, talvez está como o Eutico na janela, né? Está lá ou está cá dentro ou está lá fora, caiu para fora porque estava olhando para a janela, por fora, cai para trás, não é isso? Mas quem está firmado na rocha que é Jesus Cristo, deixa eu dizer para você, tem uma palavra para a tua vida: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A Bíblia fala que eles então decidem a não se prostrar diante da estátua. E quando eles decidem a fazer isso, note que as coisas pioram um pouco mais. O rei chega até ele e diz: olha, é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não se prostrará diante da imagem, diante da estátua que eu ergui. É verdade isso, mas há uma segunda chance. Eu vou chamar eles de novo. Vai tocar a trombeta,
assar, vai tocar os instrumentos, e você vai ter a oportunidade de novo de se prostrar diante da estátua, porque é um decreto, e o rei decretou, não pode voltar atrás. Então ele decide a dar uma segunda chance para eles. Mas note isso aqui, querido, quem tem autoridade é como eles. Ó Deus, ó Rei, nós não nos prostraremos diante dessa estátua. E fique sabendo mais, se o Deus a qual nós servimos não nos livrar dessa fornalha, nós não prostraremos diante dessa dificuldade. Querido, olha que ousadia. Olha que ousadia, querido. Nós não vamos nos prostrar. Mas eu mando aquecer a fornalha, não tem problema. Pode mandar aquecer, não tem problema. Mas nós estamos definidos. Nós não prostraremos diante desta estátua que foi levantada. Não. Toda ação temos uma reação. Havia um decreto, o rei não podia voltar atrás. Manda pegar os soldados. Pega os soldados e pega os 3. Aquece a fornalha 7 vezes mais. Quantas vezes? Aquece a fornalha 7 vezes mais. E o decreto é para lançá-los dentro da fornalha. Agora, eu quero abrir um parênteses aqui nessa noite. Talvez passamos por adversidade na nossa vida e achamos que vai nos matar, vamos morrer. Agora observe, note os 3. A situação apertando agora 7 vezes mais. Se uma situação já está difícil, você imagina apertar ela 7 vezes mais. Talvez passamos por qualquer ventinho, já está apertando demais. Imagina se o vento soprar 7 vezes mais forte. Imagina se o vento soprar 7 vezes mais. Será que nós vamos resistir? Será que vamos continuar? O decreto é 7 vezes mais. E assim foram feitos, 7 vezes mais. A Bíblia diz que a situação era tão feia que os soldados que vai jogar eles dentro da fornalha, os soldados morreram, mas eles foram lançados dentro da fornalha aquecida 7 vezes mais. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida aqui nessa noite. Esse problema para a tua vida nessa noite, Patrick, olha que Deus manda eu dizer, Ele não vai aperfeiçoar, não vai melhorar isso aí. Ele vai apertar 7 vezes mais na tua vida esse negócio aí. Pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Ele está dizendo, eu vou arrochar um pouco mais, porque quando eu arrochar, aleluia, tu vai entender o mistério que eu tenho contigo, porque assim aconteceu com eles. 7 vezes mais foram jogados dentro da fornalha ardente. 7 vezes. Mas note isso aqui. Isso é poderoso demais. O rei está lá de dentro olhando a situação que está acontecendo. Os 3 lançados lá dentro. E a Bíblia diz na sequência, quando eles foram lançados dentro da fornalha, o rei vai se levantar e vai dizer, olha, nós o lançamos dentro da fornalha, foram 3. Lançamos quantos dentro da fornalha? E por que que eu estou vendo 4 lá dentro? Não, você não entendeu isso aqui não. Você não entendeu isso aqui, o rei entendeu isso. O rei entendeu isso aqui que eu estou dizendo, que você ainda não entendeu, mas preste bem atenção nisso aqui, ó. Respondeu e disse, eu, porém, vejo 4 homens dentro da fornalha. E detalhe, eu estou vendo 4 homens e estou vendo andando dentro do fogo. Vão para lá, vão para cá caminhando. E detalhe disso aqui, ó, eu não vejo lesões nenhum, não tem machucado, não tem nada disso dentro da fornalha. Aí eu comecei a ficar meio, dar um nó aqui, porque eu falei, Senhor, mas peraí, o rei, ele estava olhando para dentro da fornalha, porque a Bíblia diz que quem viu 4 homens foi quem?
o rei. E os que estavam com ele não viram 4, não? A Bíblia diz que foi o rei. O rei viu 4. Aí eu falei, mas ok, ele viu 4. E ele ainda vai fazer o diagnóstico de quem está dentro da fornalha. Que vai falar assim, ó, eu vejo 4 detalhes: andando dentro da brasa, pisando na brasa, assim como os crentes de pentecostal que tem aqui. Cadê os canela de fogo, veio hoje? Cadê os que pisam na brasa? Deixa eu ver. A Bíblia diz que eu vejo 4 andando, pisando no fogo, para lá, para cá. E detalhe, não tem lesão, não tem machucado, não tem arranhão. E eles estão andando para lá e está andando para cá, aleluia. Eu vejo Deus estampando a visão daquele rei, as escamas caindo, e Deus dando o privilégio de ele olhar para dentro da fornalha e falar para ele assim. Deus está dizendo para ele: esses 3 são meus servos, agindo eu, quem impedirá? Ainda que houvesse dia, eu já era, agindo eu, quem impedirá? É isso que Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite que adentrou nessas portas. Ele está dizendo: olha, ainda que houvesse dia, eu já era, agindo na tua vida. Não tem fornalha que vai te parar, querido. Não tem quem vai te parar. Eu vejo 3 andando. Eu vejo, tem 3 que eu for lançado, mas eu vejo 4. E o 4 é semelhante a um dos deuses lá. Vira para esse irmão que está ao teu lado e fala com ele: você não está sozinho. Você não está sozinho. Melhor é isso aí. Você não está sozinho. Porque a Bíblia diz, fala com ele, a Bíblia diz que Jesus ele foi, mas ele disse: não vos deixarei vos órfãos, eu vou, mas o caminho que eu subo, ele vai descer, ele quem? O Consolador, o Espírito Santo. Você não está sozinho, você não está órfão, porque ele vive, reina e está conosco até a consumação do século. Ele está conosco, querido. Eu vejo as escamas caindo nos olhos do rei, e Deus podendo mostrar isso para ele. Você pode até decretar na terra, mas quando o decreto vem do céu, deixa eu te falar, não tem palavra que refuta a palavra de Deus, querido. Não tem quem refuta aquilo que Deus decidiu abençoar. Não tem quem fale ao contrário daquilo que Deus decretou para a sua vida e para a minha vida. Não tem quem pare. Se Deus disse que vai acontecer, porque vai acontecer. Ah, pastor, mas você não sabe a minha vida, não sabe a minha história, não sabe o que eu tenho vivido. Verdade, não sei mesmo não, mas eu sei que existe um Deus do céu, a qual o Criador dos céus e a terra, que Ele é conhecedor de todas as coisas. E a Bíblia vai mais além. A Bíblia diz que Ele contempla o teu assentar e o teu levantar. A Bíblia diz que ainda que a palavra chegue aos seus lábios, Ele já conhece. Ainda que você pense, Ele já sabe o que você vai pensar. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que nós servimos. A Bíblia diz então que o negócio é mistério. Os homens marchando na brasa, 4 homens dentro da fornalha. O rei não aguentou vir aqui, foi na porta da fornalha abrir e chamar os homens para fora. Ei, eu disse que a fornalha foi aquecida quantas vezes? Quantas vezes? 7 na Bíblia é o número do quê? Pode melhorar. 7 na Bíblia, qual o número? Da perfeição. Deus estava dizendo: se separa, porque enquanto você se separa, eu vou aperfeiçoando a tua vida. Enquanto você se separa, eu estou aperfeiçoando, Marcos. Aí na tua fraqueza, na tua pouca força, Ele está dizendo: na tua pouca força eu vou descer graça sobre a tua vida, porque é na tua pouca força que eu vou te honrar, querido. Porque o negócio não está na força dos braços. O salmista vai dizer: uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós fazemos menção no Senhor. Aleluia. Só quem faz menção no Senhor, eu quero convidar você a levantar as mãos para cima e dar glória àquele que pode.
O rei não aguentou ver esse negócio. Sabe o que eu entendo com isso aqui? Quando Deus abre a visão, não tem quem fica sem querendo aproximar. O rei viu, o rei é incrédulo, o rei era pagão, mas Deus permitiu a escama cair dos olhos dele. E quando eles vê Deus na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram nomes babilônicos, é outra coisa que eu tenho a frisar isso aqui. Tudo que o mundo quer é tirar a nossa identidade, tudo que o mundo quer é tirar o nosso nome, tudo que o mundo quer é isso, tenta confundir a sua história, o teu caminho. Mas Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Preste bem atenção nisso aqui. Quando eles vai para a Babilônia, vai com o nome de Ananias, Misael e Azarias e Daniel, mas quando chega lá vai trocar por nome babilônico. Só que detalhe, estava por fora superficialmente, porque aqui por dentro estava escrito que eu sou servo do Deus vivo poderoso, e meu nome é Ananias, Misael e Azarias e Daniel, e não abrimos mão da nossa identidade. É tudo que o mundo aí fora quer fazer, apagar a nossa identidade e colocar prostituta, alcoólatra, drogado, traficante. Mas Jesus está dizendo: é pastor, é evangelista, é diácono, é obreiro, é servo do Deus Altíssimo. É isso que nós não podemos perder, a nossa identidade em Deus. Tudo que o mundo quer é isso, tirar a nossa identidade. Mas temos um Deus que não dorme, não dorme. O rei vai olhar aquela situação e vai lá chamar eles, e chamar para fora. E quando o rei chama eles para fora, o decreto do rei agora inverte. O decreto agora inverteu. O que era para postar diante da estátua que ele levantou, o rei que decretou se prostrar diante da imagem, agora inverteu o negócio. O rei vai se prostrar diante do Deus da... você não entendeu isso aqui? Eu vou ter que repetir. O negócio foi invertido. Aquilo que era para maldição agora vai tornar para bênção. Oh, meu Deus do céu, eu preciso liberar isso aqui. Aquilo que foi projetado contra a tua vida para maldição, Jesus está dizendo: vai virar em bênçãos, vai virar em bênção na tua vida, porque Ele é sabedor de todas as coisas, Ele é sabedor de tudo, querido. Aquilo que foi projetado para maldição, Jesus está dizendo: eu estou quebrando hoje, vai chegar em bênção na tua vida. Quem recebe isso? Será que você pode levantar a mão e dar um brado de glória para aquele que vive e reina? Quando você se separa é assim, querido. Deus, ele muda toda a história. E o que me chamava a atenção era sobre a ousadia. Que ele não perca a ousadia em Deus. Seja ousado. Nós louvamos o hino aqui. Nós não vivemos do que nós... Como é que foi o hino louvado? Nós... Não vivo do que vejo, mas eu vivo do que eu creio. Eu não vivo daquilo que eu estou vendo, mas aquilo que eu creio que vai acontecer. É isso que Deus está dizendo para nós, querido. É isso que o Espírito Santo está dizendo para nós essa noite. Seja ousado, seja ousada em falar do Senhor Jesus. Note isso aqui, Daniel, ele foi ousado. E quando ele vai ser ousado para isso, Deus retribui a ele. O rei foi ousado em jogar homens de Deus dentro da fornalha, mas quando ele lança homem de Deus dentro da fornalha, que é a sua ousadia, Deus se revela a ele. Aleluia. A Bíblia diz no livro de Atos capítulo 3, que Pedro e João estão subindo ao templo. Não é isso, pastor? Foi pregado aqui. Pedro e João estão subindo aonde? Ao templo, a hora da oração. Eles estão subindo aonde? Ao templo, a hora da oração. Eles estavam subindo para orar, melhor dizendo. E quando eles estão subindo ao templo para orar, porque eles precisavam de resposta. Porque quem vai orar e não quer resposta? Quem aqui ora e não quer resposta, levanta a mão. Todos oram porque precisam de uma resposta, sim ou não? Sim ou não? Precisamos de resposta. Senhor, me ouve, clama ao Senhor, Senhor me responde. Pedro está subindo ao templo, mas João... Isso me chama a atenção, Patrick, porque quando eles sobem,
Quando o coxo está ali, ele fala assim, Pedro fala assim, olha para nós. O coxo olha. Ele fala, ele continua, quando ele continua, note que ele vai, Pedro vai, quando primeiro ele fala, olha para nós. Mas depois ele vai dizer assim, olha para mim. Ele chama essa responsabilidade para ele. Eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas o que eu tenho isso, levanta e anda. Porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. Eu não tenho ouro e não tenho prata, mas eu tenho uma vida de oração, eu tenho jejum, eu tenho consagração, eu tenho uma vida com Deus. O que eu tenho eu estou te dando, vale muito mais do que ouro, mais do que prata, não tem preço, porque quem me deu é Jesus Cristo de Nazaré. Levanta e anda. Ousadia é ser ousado. Ele chama essa responsabilidade para ele. Quer ver um outro detalhe? Ousadia, quando eu disponibilizo a ser ousado na presença de Deus. Quando os discípulos estão no barco, o vento ao contrário, Jesus está vindo sobre as águas, é um fantasma, eles se preocupam. O que é que Pedro vai fazer? Senhor, se é tu mesmo, que eu vá até o Senhor. Querido, isso é ousadia, isso é ser ousado. É isso que o Espírito Santo ministrava ao meu coração, ousadia. Seja ousado em falar do amor de Jesus, seja ousado em evangelizar, em falar que o mesmo Jesus que jogou os 3 na fornalha é o mesmo Jesus que está conosco, o mesmo Jesus que permitiu lançar eles na fornalha, é o mesmo Jesus que está conosco, é Ele que nos guarda. Pedro diz, olha, se é tu mesmo, Senhor, que eu vá até aí. Muitos criticam Pedro por ele ter ido e ter afundado, mas quem viveu, quem sabe falar de fato qual que é o sentimento de pisar sobre as águas, quem sabe, eu vou repetir isso aqui que isso é forte, quem sabe falar o sentimento que é de pisar sobre as águas e andar sobre as águas, é somente Pedro. Os outros vão contar a história dele. Tem muitos dessa forma dentro da igreja, querido, vendo você caminhar, e outros vai falar, eu vi Jesus na vida dela, eu vi Jesus na vida dele. Tem alguns que não vai aguentar te acompanhar, porque o que Jesus tem para você é diferente do que tem para mim. Tem até muitos dentro do barco, mas não é todos que vai chegar lá, é só aqueles que têm ousadia no Senhor. Senhor, se é tu mesmo, deixa eu ir até o Senhor. Ele esqueceu do vento, que era o contrário, esqueceu do barco, esqueceu de tudo. A Bíblia diz que ele sai e começa a andar sobre as águas. Tinha mais 11 dentro do barco, tinha mais discípulos dentro do barco, porque somente Pedro vai andar. Porque aquele que é ousado, ele vive coisas que aqueles lá não vai viver, querido. Aquele que disponibiliza a fazer para o Senhor, ele vai viver coisas grandes e maravilhosas, que a Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, é aquele que o Senhor tem para aqueles que o desejam, que o ama. É isso que Deus tem para nós. Seja ousado na presença do Senhor. Não temas, assim como foi dita, não temas se tu passares pelas águas, as águas não te submergirão. Se tu passares pelo fogo, o fogo não te queimará. Seja ousado para viver uma vida com Deus. Tem muitos que querem essa ousadia, mas não conseguem. Eu vejo que isso é da natureza. Observe dentro da palavra do Senhor, Jesus escolheu quantos discípulos? 12 discípulos. Mas nós vamos ver que dentro dos 12 discípulos tinha Pedrão, ousado, tinha um traidor,
tinha um que desconfiava de tudo, mas tinha um outro que ele era mais carinhoso. Ele queria estar deitado no peito de Jesus. Tinha um que queria ter mais uma intimidade além com Jesus. A ousadia do Pedrão não deixava talvez toda a ousadia dele, mas tinha um outro que era mais no jeitinho carinhoso dele, inclinando ao peito de Jesus. Sabe o que é isso? É a ousadia que Deus dá. Isso é ser ousado na presença de Deus. Deus vai te usar na sua ousadia. Quem sabe a sua ousadia não é igual de Pedrão, mas é igual de João, que queria inclinar nos peitos de Jesus, mas de uma forma ou de outra eles queriam estar perto e defender Jesus. É isso que o Senhor ministrava ao meu coração. Seja ousado diante do Espírito Santo de Deus, porque aquilo que Ele tem decretado para a tua vida, querido, não vai para a vida de outro. Aquilo que você vai viver já está decretado no céu para a tua vida, ainda que lá fora está dizendo para você, tu não vai conseguir, porque o vento ao contrário, tu não vai pelejar, porque a fornalha está aquecida 7 vezes mais. Mas Jesus te trouxe aqui essa noite para dizer para você que o quarto homem da fornalha hoje, ele está com você aqui nessa noite. Aquele que estendeu as mãos para Pedro, ele está com você aqui nessa noite, e que ele pode mudar toda a situação da tua vida. Mas a ordem dele não é recuar. A ordem do Espírito Santo é de avançar. Não podemos retroceder. Estamos em uma crescente espiritual. Não podemos voltar atrás. Não podemos. É bíblico? É. A Bíblia diz que, infelizmente, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas eu creio que o Espírito Santo, Ele tem te envolvido numa tamanha glória. Ele tem te envolvido numa tamanha glória que nós não vamos recuar, nós vamos avançar, porque Ele é por nós, porque Ele guarda a nossa vida, é Ele que guarda a nossa caminhada. A Bíblia diz que Ele guarda a nossa entrada e a nossa saída, não só agora, mas para todo o sempre. Coloca de pé comigo em nome de Jesus. A Bíblia diz que o rei viu o quarto homem na fornalha, porque a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Deus, você vai ver o quarto homem na fornalha, querido, não é quando as coisas melhorar, não. O quarto homem se apresenta a nós quando tem a rocha, quando tem aperta. Aí nós somos sensíveis à voz do Espírito Santo. É aí que nós temos sensibilidade a Deus. Eu quero convidar alguém para louvar o Senhor aqui nessa noite. E enquanto eles estiverem louvando, o grupo de louvor, alguém que estiver disponível nessa noite para louvar a Deus, já estamos chegando ao fim desse ponto e vírgula, mas eu quero orar pela tua vida aqui nessa noite, em nome de Jesus, porque eu quero pedir Deus, para que Ele venha te dar experiência, que Ele venha